Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrostática e nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os raios que você viu no vídeo aqui atrás, vai falar um pouquinho também sobre o funcionamento dos para-raios que protegem a gente dessas descargas elétricas e a gente conversa também sobre algumas outras curiosidades do dia a dia, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Eu quero começar falando com vocês sobre o poder das pontas. Eu tenho ali uma esfera de metal, uma bola de metal, e se a gente colocar um monte de carga negativa nela, por exemplo, o que a gente sabe? Que essas cargas de mesmo sinal vão se repelir. Então o que vai acontecer é que essas cargas vão se espalhar pela superfície do corpo, e pelo fato de ser uma esfera, elas se espalham de maneira uniforme, então elas ficam uniformemente distribuídas ao longo da superfície. Agora, se for um objeto de formato irregular, o que vai acontecer? Elas não vão se distribuir de maneira uniforme também. Nesse caso, na região da ponta, eu vou ter uma concentração maior de cargas, tudo bem? Esse é o chamado poder das pontas. Agora, olha só, pessoal. Se a gente fosse desenhar uma esfera aqui na ponta, seria uma esfera de raio bem pequenininho. Já na outra extremidade, se a gente fosse desenhar uma esfera, seria uma esfera de raio bem grandão. O que eu quero te mostrar? A gente aprendeu na aula passada que o valor do campo elétrico máximo, que é um ponto próximo à superfície, é dado por K, que é a constante, vezes a carga, dividido pelo raio ao quadrado. Então, se a gente comparar a região da ponta com a região mais arredondada, o que eu tenho? Na região da ponta, eu tenho uma quantidade de carga maior concentrada, o que faz gerar um campo elétrico mais forte. Outra coisa, na região da ponta, eu tenho a equivalência de uma esfera bem pequenininha. Ou seja, eu posso dizer para vocês ali que a gente tem um raio pequeno, e como existe uma relação entre o campo elétrico máximo e o raio numa razão inversa, eu posso dizer que quanto menor o raio, mais intenso é o campo elétrico. Conclusão que a gente tira. Num objeto com formato irregular, na região das pontas, a gente tem um campo elétrico mais forte. E na região mais arredondada, a gente tem um campo elétrico mais fraco. Aí o que acontece? Na região da ponta, como o campo elétrico é mais intenso, se acontecer uma descarga elétrica, vai ser na região da ponta. Ou seja, é mais fácil as cargas fluírem para fora do corpo, ou, dependendo da situação, para dentro do corpo, na região das pontas, tudo bem? E é baseado nesse princípio que funcionam, por exemplo, algumas máquinas de solda. Você está vendo aqui uma ponteira que é usada para transmitir eletricidade. Essa eletricidade vai causar o aquecimento, que é o que vai permitir a gente fazer a solda. Se você observar, essa ponteira é bem fininha, exatamente porque é para poder aproveitar o fenômeno que ocorre nas pontas, que é uma concentração maior de cargas e uma facilidade na fuga de elétrons entre a placa e a ponteira, tudo bem? Então, nesse caso, a gente usa o poder das pontas para uma aplicação tecnológica. A gente pode falar de uma outra situação, de uma outra aplicação do nosso dia a dia, que são os para-raios. Aqui, a gente tem a ponteira de um para-raio, que é chamado de captor. A ideia é a seguinte, olha só, a gente tem na ponteira de um para-raio essa região pontuda, por quê? Porque na região pontuda a gente vai ter uma concentração bem maior de cargas elétricas, e aí o que vai acontecer? Entre acontecer uma descarga no para-raio ou em algum local ao lado dele, a descarga vai preferencialmente ocorrer no para-raio. Por quê? Porque devido ao poder das pontas, a descarga ocorre com mais facilidade nessas pontinhas do captor, tudo bem? Então a ideia é a seguinte. Quando a gente fala de um prédio, por exemplo, com um para-raio em cima, o para-raio ele vai proteger aquela estrutura do prédio e uma regiãozinha ao redor dele. Como, por exemplo, se você tem lá um para-raio de 30 metros de altura, juntando o prédio e o para-raio, ele vai proteger a até 30 metros ao redor do prédio. Além daquilo ali, você não está mais protegido por aquele para-raio. E a ideia do funcionamento é muito simples, né? Você tem ali uma ponta, nessa ponta você tem uma concentração grande de cargas, então está dando uma tempestade, um monte de raio, acontece o raio, entre ele acontecer ao lado do prédio ou no para-raios, ele tende a acontecer aonde? No para-raio. Por quê? Porque naquela região pontuda eu tenho uma concentração grande de cargas, um campo elétrico muito forte, e aí o para-raio atrai aquela descarga que já estava acontecendo, tudo bem?
Agora, algumas outras situações do dia a dia que a gente ouve falar. Às vezes começa aquela tempestade, daí vem lá a pessoa e diz, corre, tampa os espelhos, cobre os espelhos, porque espelho atrai raio. Gente, ele atrai mesmo? Não, não atrai, né? Isso é uma crença antiga, porque imagina o seguinte, tudo escuro, tempestade, daí dá aquele clarão, o relâmpago, e a luz refletia no espelho. O que a pessoa pensava? Opa, peraí, o espelho está brilhando, ele está chamando o raio. Não, isso não acontece. Outra coisa, às vezes dizem pra você assim, guarda as facas e as tesouras porque elas atraem raio, elas são pontudas. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é o fato de uma tesoura, de uma faca estar em cima da pia, em cima da mesa na tua casa, que vai fazer o raio cair na tua casa, tá certo? Claro que numa região pontiaguda a gente pode sim ter uma concentração maior de cargas, mas repito, não é por causa disso que o raio vai cair ali na tua casa, tá certo? Quer ver uma outra situação? Dizem que num dia de tempestade, o ideal não é você correr para baixo de uma árvore, verdade? Verdade, por quê? A árvore vai ser o ponto mais alto, vai ser o menor caminho entre a nuvem e a terra. Então a descarga tende a acontecer aonde? Na árvore, então se afasta dela. A coelho, mas e se eu estiver num lugar totalmente aberto, não tem árvore, não tem nada, o que eu faço? Deita no chão, se encolhe e reza também, né? Por quê? Porque aí quando você está num lugar totalmente aberto, se você estiver em pé, o que vai acontecer? Você vai funcionar como se fosse a árvore, você vai ser o caminho mais curto entre a terra e a nuvem. Então existe uma tendência maior do que a descarga ocorra em você. Agora, quer ver uma frase que é comum as pessoas falarem no dia a dia? Virar e falar assim, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E aí? Fisicamente, isso está certo ou está errado? Está errado, besteira, por favor, né? Se você pegar, por exemplo, a Torre Eiffel em Paris. Na Torre Eiffel, são 40 raios por ano, em média. Então, para a descarga atmosférica acontecer, basta que existam condições favoráveis ali. E aí, quando você vê aquela descarga acontecendo, ela é um caminho todo sinuoso, todo curvo, todo quebrado, né? Por quê? Porque a descarga está procurando sempre o caminho mais fácil para ela passar, para chegar até o ponto de aterramento, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar. Agora, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a densidade superficial de cargas, representada por essa letrinha acima. A ideia é a seguinte, olha só, eu coloquei para vocês agora há pouco uma esfera carregada. A chamada densidade superficial de cargas nada mais é do que a quantidade de carga que eu tenho ali, dividido pela área da superfície. Em relação à unidade, carga a gente sabe que mede em coulomb e a área a gente sabe que a gente mede em metro quadrado no sistema internacional. Então, a densidade superficial de área fica para a gente coulomb por metro quadrado. A ideia é a seguinte, olha só. Vamos supor que eu tenho 2 situações, tá? Que eu tenho uma superfície onde a densidade superficial de cargas é 5 coulombs por metro quadrado. E tem uma outra superfície onde a densidade superficial de cargas é 8 coulombs por metro quadrado. O que esses números querem dizer para a gente? Olha lá, a primeira quer dizer o quê? Que numa área de 1 metro quadrado eu vou ter distribuídos ali 5 coulombs de carga. E a segunda quer dizer o quê? Que na mesma área de 1 metro quadrado eu vou ter distribuídos ali 8 coulombs de carga. Então, em outras palavras, olha só, a densidade 2 é uma densidade maior porque quer dizer que na mesma região, na mesma área, eu tenho mais carga concentrada ali. Só isso, simples assim, tá bom? Agora deixa eu colocar para vocês o outro objeto que a gente viu agora há pouquinho, o objeto pontudo. O que a gente percebe quando compara os dois? No objeto de cima, como é um objeto de formato regular, que a carga se distribui uniformemente por toda a superfície, eu posso dizer que a densidade superficial de carga é uma densidade constante. Ou seja, se a gente quiser determinar a densidade num pedacinho aqui, a gente vai achar o mesmo valor do que se a gente quiser determinar a densidade num pedacinho lá do outro lado. Agora, na figura de baixo, a gente pode dizer que a densidade superficial de carga varia ao longo da superfície. E por que ela varia? Porque se a gente quiser determinar a densidade superficial de carga nessa região aqui, que eu tenho bastante carga, eu vou encontrar um valor. Agora, se eu quiser determinar nessa região, onde as cargas estão mais espalhadas, eu vou encontrar um valor diferente, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala da questão do poder das pontas, eu posso dizer que no objeto pontiagudo, na região da ponta, eu tenho uma densidade superficial de cargas maior, o que justifica para a gente que a gente tem um campo elétrico mais intenso nessa região, tudo bem? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a questão das descargas atmosféricas. Vamos supor que eu tenho representado para vocês aqui embaixo a Terra e lá em cima a nuvem. E aí,
Vamos supor que a gente tem uma nuvem eletrizada por causa do atrito com ar, com outras nuvens, na parte de baixo com carga elétrica de sinal negativo. Poderia ser também de sinal positivo, mas eu escolhi um tipo de nuvem para representar para vocês. O que vai acontecer? Esses elétrons aqui da nuvem vão, por indução, repelir os elétrons que estão na superfície da Terra. Ao repelir os elétrons que estão na superfície da Terra, vai sobrar na superfície da Terra uma concentração de cargas positivas. Opa, pera lá. Se eu tenho uma região com carga positiva e uma região com carga negativa, eu posso dizer que se forma ali então um campo elétrico, e a gente aprendeu que o campo elétrico está sempre orientado do positivo para o negativo, tudo bem? A ideia é a seguinte: existe então entre as cargas uma força de atração, e aí se a gente pegar um elétronzinho aqui, a gente sabe que tem uma força elétrica que está agindo nele. Eu posso dizer que a força elétrica é o valor do campo elétrico nessa região vezes a carga do elétron, tudo bem? Aí a ideia é a seguinte: o que acontece? O ar que a gente tem nessa região aqui, ele é um bom isolante elétrico, tanto que a gente não precisa tampar uma tomada para a eletricidade não sair. Só que, apesar do ar ser um isolante elétrico, muitas vezes acontecem os raios. Por que eles acontecem? Olha só, conforme essa nuvem vai se atritando com outras nuvens, com pedrinhas de gelo, com ar, ela vai ficando cada vez mais carregada. E quanto mais carregada ela fica, maior a quantidade de cargas positivas que ela induz na superfície da Terra. E aí, o que vai acontecer é que esse campo elétrico que está aqui vai ficar cada vez mais intenso. Conclusão que a gente tira, olha só. Se o campo elétrico ali fica cada vez mais intenso, por consequência, a força elétrica que atua nas cargas vai ficar cada vez maior. E aí chega uma hora que essa força é tão grande, tão grande, tão grande, que vai acontecer para a gente a descarga elétrica, vai acontecer para a gente o raio, tudo bem? Então, nesse caso, chegou uma hora que o valor do campo elétrico foi tão alto que ele fez com que o ar, que é um isolante, passasse a se comportar como um condutor. E isso para a gente é chamado de rigidez dielétrica. Então, o que é rigidez dielétrica? É o valor do campo elétrico necessário para fazer um material que é isolante se comportar como se fosse um condutor de eletricidade. Para vocês terem ideia, você não precisa decorar esse valor, tá? Mas só a título de exemplo, a rigidez dielétrica do ar seco e puro é para a gente 3 vezes 10 na 6 volts por metro. Isso quer dizer para a gente o quê? Que para cada 1 metro de distância que eu tenho no ar, se eu quero fazer a eletricidade passar, eu preciso para isso de 3 milhões de volts. Só que é claro, né? Esse é o valor para o ar seco e puro. Se a gente fala, por exemplo, para o ar atmosférico que a gente tem hoje em dia, a gente tem vários íons presentes no ar, o que faz esse valor cair bastante. Geralmente, os raios começam depois que a chuva começa, o que também ajuda esse valor a cair bastante, tudo bem? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, também só a título de curiosidade, você não precisa decorar, não precisa memorizar, a rigidez dielétrica da borracha é algo em torno de 12 vezes 10 na 6 volts por metro. Então, se a gente comparar esse valor aqui com o do ar, a gente pode dizer o quê? Que pela borracha é 4 vezes mais difícil passar eletricidade do que pelo ar seco. Claro que tem várias condições que influenciam também nessa facilidade ou não da eletricidade passar. Como, por exemplo, o que eu te falei antes. Se a gente tem aqui um prédio, e lá em cima do prédio a gente tem o para-raio com as pontinhas, o campo elétrico nessa região fica muito mais forte, então é muito mais fácil a descarga acontecer aqui. Então, entre um raio acontecer ao lado do prédio ou no para-raio, ele tende a acontecer no para-raio, tudo bem? Bom, vamos usar tudo isso que a gente conversou então para resolver uns exercícios. Analise as afirmativas a seguir, identificando a incorreta. Fica atento, por favor, se aparecer isso para você no vestibular, se aparecer isso para você em alguma prova, tudo bem? A incorreta, porque a gente tem costume de ir lá e marcar a correta. A gente lê a primeira, vê que está correta, às vezes não lê o resto e não pode, tá bom? Vamos lá então na primeira. Letra A. Quando um condutor eletrizado é colocado nas proximidades de um condutor com carga total nula, existirá uma força de atração entre eles.
Pessoal, verdadeiro, a gente estudou lá nas aulas iniciais de eletrostática que um corpo neutro é sempre atraído por um condutor eletrizado, então é verdade. Letra B. Um bastão eletrizado negativamente é colocado nas imediações de uma esfera condutora que está aterrada. A esfera, então, se eletriza, sendo sua carga total positiva. Verdade, né? Se o bastão está negativamente carregado, a gente aproxima ele de um corpo que está aterrado, esse corpo vai se eletrizar com carga contrária ao do bastão. Por quê? Porque os opostos se atraem. Então, o item B é verdadeiro. A gente também estudou isso lá nas aulas iniciais de eletrostática, tá certo? Bom, a questão quer que a gente marque a incorreta, então vamos adiante. Letra C. Dois corpos inicialmente neutros são eletrizados atritando-se um no outro. Eles adquirirão cargas totais de mesma quantidades, mas de sinais opostos. Verdade, porque quando a gente faz a eletrização por atrito, a gente vai ter o quê? Um ganhando elétron, o outro perdendo. Então o que ganha elétron fica negativo e o que perde elétron fica positivo, tudo bem? Então o item C é verdadeiro também, mas não é a nossa resposta porque a gente quer a incorreta. Letra D. O para-raio é um dispositivo de proteção para os prédios perfeito, pois impede descargas elétricas entre o prédio e a nuvem. Pessoal, aqui está a furada. Ele diz que o para-raio impede a descarga. Não, né? O para-raio ele facilita que a descarga ocorra e ela vai ocorrer no para-raio protegendo o prédio e quem está ao redor. Como a questão pediu o item incorreto, então a nossa resposta é a letra D. Mas vamos dar uma olhadinha lá na letra E? Letra E. Dois corpos condutores de formas diferentes são eletrizados com cargas menos 2 microcoulombs e mais 1 microcoulomb. Depois que esses corpos são colocados em contato e afastados, a carga em um deles pode ser menos 0,3 microcoulombs. Item E é verdadeiro também. E por que ele é verdadeiro? Vamos dar uma olhada. Antes do contato, uma carga é menos 2 microcoulombs e a outra é mais 1. O que a gente aprendeu, por enquanto, lá nas aulas de eletrização por contato é o quê? Que se os corpos forem idênticos, eu vou somar as cargas e vou dividir meio a meio. Nesse caso, eles têm formatos diferentes. Então, o que a gente sabe por enquanto é o quê? A soma das cargas antes do contato. Menos 2 com mais 1 vai dar menos 1 microcoulomb. Isso significa o quê? Que a carga depois do contato, somada, tem que dar também menos 1. Então significa o quê? Que se um deles tem carga menos 3, para a carga dar menos 1, significa que o outro vai ter carga menos 0,7 microcoulombs. Porque aí a gente garante o quê? Que a soma das cargas antes e depois do contato dá o mesmo valor. Antes dava menos 1 e depois também dá menos 1, tudo bem? E ele não afirmou que a carga vai ser menos 0,3. Ele fala o seguinte, né? Que a carga em um deles pode ser 0,3. Pode sim, desde que a do outro seja menos 0,7, tá bom? Então, a questão queria o item incorreto e o item incorreto é a letra D. Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de eletrostática, uma aula bem tranquilinha, mais conceitual, mas com várias aplicações práticas que de vez em quando pintam pra gente, tá certo? Tchau e até a próxima aula.